A Defesa Civil faz neste momento busca por vítimas dos deslizamentos em São Sebastião, em um trecho completamente interditado da rodovia Rio Santos, onde há carros soterrados. A repórter Beatriz Manfredini está conosco e tem mais informações lá diretamente do litoral norte. Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Você tem atualizações, inclusive a gente há pouco não sabia exatamente o número de pessoas já dadas como mortas. A gente tinha o número de 54. Temos essa oficialização, pelo menos nesse número, Beatriz? Oi, Piotr, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, o número, por enquanto, é de mais de 50 mortos. Nós acabamos de receber essa atualização direto do governador Tarcísio de Freitas, porque novos corpos foram encontrados na Vila Saí, que fica ali na Barra do Saí, um dos pontos mais prejudicados pelas chuvas. Foi ali que 50 casas desabaram. A gente ainda não tem o número preciso, porque as equipes de defesa civil e do Corpo de Bombeiros encontraram esses corpos, essas vítimas, infelizmente, e estão ainda realizando os procedimentos para sair a contagem oficial. Então, o número até então era de 48 mortos. Com esses corpos encontrados, a gente sabe que já são mais de 50 e a gente vem oficializar o número para vocês em breve. É importante a gente dizer que de todas essas mortes, elas dizem respeito a São Sebastião, com exceção de uma, que foi em Ubatuba, e também que nós recebemos aqui algumas atualizações da Defesa Civil. Por exemplo, o número de desalojados e de desabrigados deu um salto. Era mais de 2.500 pessoas eram nessa situação. Agora nós temos 3.540 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Além disso, 26 corpos foram identificados e liberados até o momento. São 10 homens, 9 mulheres e 7 crianças. E nós temos 29 adultos e 6 crianças que foram socorridos com vida. Apesar disso, a Secretaria Estadual de Saúde e a própria Defesa Civil informaram que um paciente que foi socorrido com vida morreu hoje pela manhã. E esse paciente, ele não entra nessa conta que a gente está falando de mais de 50 mortes. Essa conta da Defesa Civil de mais de 50 são corpos realmente encontrados nos soterramentos, nos deslizamentos. Esse paciente que morreu no hospital não entra nessa conta, mas claro, é importante a gente deixar isso claro, que ele é mais uma vítima, afinal foi socorrido, foi levado aos hospitais, mas acabou não resistindo. Então, falamos em mais de 50 mortos, infelizmente, neste momento. Eu sigo aqui em frente à Prefeitura de São Sebastião. O governador, ele fez agora pela manhã, início da tarde, um sobrevoo das áreas prejudicadas, das áreas afetadas com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eles desceram por volta das 11 horas da manhã na Barra do Saí. Ali fizeram uma visita a centros de acolhimento, centros de abrigo. A ministra já foi embora, não falou com a imprensa aqui no centro de São Sebastião, e o governador então retornou agora aqui para a prefeitura. Por aqui tem, além do prefeito de São Sebastião, o Felipe Augusto, tem prefeita de Ubatuba, tem o prefeito de Caraguá, tem as Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Então tem um comitê montado aqui e eles ficam o tempo todo fazendo essas pequenas reuniões. Inclusive o governador entrou para uma nova reunião agora. Sobre as buscas, elas seguem de forma ininterrupta. Nós tivemos uma pequena interrupção na tarde, ali fim da tarde de ontem, porque voltou a chover aqui em São Sebastião ontem, mas logo que a chuva terminou, as buscas foram retomadas, E neste momento também tem equipes da Defesa Civil concentradas na região da Praia Preta, que é um local que fica entre a Barra do Saí e Juqueí. Ali é um ponto intransitável, não dá nem para ver a rodovia Rio Santos ali, de acordo com relatos. E a Defesa Civil acredita que carros foram soterrados ali naquela região. Portanto, tem buscas concentradas ali e principalmente nesses outros pontos de Juqueí e Barra do Saí, que são os mais afetados. O governador já falou com a imprensa algumas vezes hoje. Pela manhã, ele deu alguns dados interessantes. Ele disse que mais de 7.000 veículos deixaram essas regiões mais prejudicadas rumo ao centro aqui de São Sebastião ontem e manteve a recomendação para que essas pessoas continuem saindo, continuem indo embora. A gente está falando dos turistas. Disse também que as obras de recuperação na Rio Santos devem durar cerca de 180 dias, porque a situação é bastante grave.
e disse que conseguiu na Justiça autorização para remover compulsoriamente, ou seja, no linguajar popular, remover à força pessoas de dentro de suas casas se elas estiverem em áreas de risco. O governador deixou claro que essa é uma ação que será tomada em último caso, mas que eles estão trabalhando no convencimento, porque muitas pessoas elas não topam sair de casa, mesmo que estejam em áreas de risco. Então, que em último caso eles vão fazer esse uso aí dessa decisão da Justiça que permite retirar essas pessoas de forma compulsória, inclusive com o apoio da Polícia Militar. Polícia Militar de São Paulo, que chegou com um efetivo maior aqui, de mais 300 policiais hoje, que vieram da operação de Carnaval, para ajudar nessa etapa de convencimento e também a evitar qualquer tipo de saque, qualquer tipo de invasão a casas abandonadas. Mas o secretário de Segurança aqui do Estado garantiu que nenhuma ocorrência desse tipo aconteceu até o momento. A gente separou uma fala do governador Tarcísio de Freitas sobre essa decisão de retirar as pessoas à força de casa em alguns casos. Vamos acompanhar. Ontem, a gente na Barra do Saí, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, uma senhora chorando me aborda e diz o seguinte: meu pai não quer sair da casa, a nossa casa vai cair. Me ajuda a convencer meu pai. E a gente está lá tentando convencer o pai dela a sair. Um pouco mais tarde, a gente estava em Juqueí já fazendo na Praia Preta, na verdade, na entrada da Praia Preta, fazendo ali a remoção do material para a rodovia. Tem duas casas que estão em situação crítica, vão cair, o caseiro está lá. E o caseiro não quer sair de jeito nenhum. E aí a gente então entrou com essa ação na Justiça para isso. A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção. Bom, Piotr, um pouco das atualizações de hoje, tem muita informação. Uma coisa, algo sobre as buscas que eu ainda não falei, os representantes da Defesa Civil, eles comentaram comigo que eles estavam fazendo buscas até então com um aparelho que detecta sinal de celular. Então, a aposta é que essas pessoas que poderiam estar nos escombros poderiam estar próximas dos seus aparelhos telefônicos, e aí com essa máquina que detecta celular, eles achariam mais pessoas. Me disseram que acharam, mas as pessoas já tinham vindo a óbito, infelizmente, e que agora, já depois de alguns dias da tragédia, fica mais difícil esse tipo de ação, porque os aparelhos já estão descarregando. Então o foco maior mesmo agora está nos cães farejadores. Piotr. Tá, Beatriz, a gente viu aí o governador falar, inclusive, da preocupação de retirar pessoas que estão em áreas de risco. E, claro, a prioridade no momento é tentar atender todas essas pessoas, até porque chovia ontem, você trazia informação, o que dificultou ainda mais esse trabalho de reconstruir o mínimo de infraestrutura. Eu estou falando de água, de restabelecer o fornecimento de água potável e também energia elétrica. Mas já há, obviamente, todas as especulações de que o governo do estado teria sido avisado da possibilidade dessas chuvas fortes. Nesse trabalho que, obviamente, já se começa a discutir a investigação, se poderia ter sido evitado, em parte, pelo menos, essa tragédia, o que se tem de apuração até o momento? O governador chegou a ser questionado sobre esse assunto? O governador ainda não falou sobre isso, Piotr. Ele prometeu, depois da reunião, uma nova fala com a imprensa, mas o que eu ouvi de interlocutores é o aviso que aconteceu foi aquele aviso da Defesa Civil de que teriam chuvas na casa dos 250 milímetros e que esse aviso, esse alerta da Defesa Civil foi enviado para os celulares da população, de que ele foi recebido, pelo governo e também pelas prefeituras. Aí o que acontece é que, segundo os interlocutores do governador, eles foram pegos de surpresa com o tamanho da chuva, o volume de precipitação, que desse alerta de 250 milímetros acabou virando uma chuva de 600 milímetros. Então, o governador oficialmente ainda não falou sobre o assunto, mas a gente tem essa informação de bastidor e em breve nós devemos ter o posicionamento oficial dele. Ele chegou agora, deu essa informação sobre outros corpos encontrados, pareceu bastante abalado e entrou para a reunião, então a gente vai seguir aguardando a saída dele aqui da porta da Prefeitura de São Sebastião, Piotr. Beatriz, a gente vai discutir esse tema daqui a pouquinho aqui no Prós e Contras, mas essa informação é muito importante. O aviso falava numa chuva potencial de 250 milímetros, é isso? E, na verdade, foram mais de 600? Isso, esse aviso da Defesa Civil previa 250 milímetros. Tá, e acabou sendo muito superior a 600 milímetros, é isso?
Ficou na casa dos 600 milímetros em um período aí de 24 horas, que até foi considerado pelo INMET o maior volume de chuva em 24 horas registrado já na história do Brasil, Piotr. Tá, muito obrigado. É importante essa informação, a Beatriz vai continuar lá, até porque uma coisa, obviamente, claro que há necessidade de se investigar e descobrir o que de fato aconteceu, mas se a previsão era de 250 milímetros, o que já é uma chuva muito torrencial, né, muito forte, e foi acima dos 600, na casa dos 600, então nós estamos falando de 600, 650, enfim, nós estamos falando de praticamente triplicar o que estava sendo previsto. E aí, obviamente, não se dá para imaginar o que poderia ter sido feito. Enfim, há toda uma discussão e isso precisa ser feito até para se evitar possíveis novas tragédias, porque nesta época do ano sempre vai chover muito forte em algum lugar do Brasil. A gente convive com esse noticiário. Ano passado a gente estava falando, por exemplo, da região serrana do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Só sobre essa questão que o governador fez menção, a Constituição diz claramente que o lar é inviolável. Mas o Estado entrou na Justiça para ter o direito de, obviamente, tirar essas pessoas por à força. Mas diz o texto constitucional que, de alguma forma, ele já é claro e já permite isso, porque lá no artigo 5º dos direitos fundamentais, no inciso 11º, a Constituição de 88 diz o seguinte: a Constituição consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade do domicílio. Para se ter uma ideia, o que diz claramente aqui no texto, deixa eu só buscar porque eu acabei perdendo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou seja, ele é um criminoso, ou desastre, como é o caso, ou para prestar socorro, como também é o caso, ou durante o dia por determinação judicial. Mesmo assim, apesar de o texto ser muito claro aqui na Constituição, permitindo que no caso de desastre, no caso de prestação de socorro, as equipes, no caso de resgate, podem entrar nessa casa, retirar a pessoa, aqui já tem uma outra explicação. Então, por isso, há um cuidado do governo do Estado de ter essa autorização judicial para evitar, obviamente, pessoas que estão, neste momento, em lugares de risco que podem aumentar o número de pessoas desaparecidas e, eventualmente, de mortes.